Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde, bom dia, com a hora que não importa a hora que você veja esse vídeo. Estou aqui mais uma vez para gravar, um vídeo já tradição no meu canal. Quero agradecer, inicialmente a você, meu amigo, minha amiga que se inscreveu no meu canal. Muito obrigado. São os 390 pessoas que se inscreveram no meu canal. Muito obrigado, estou muito feliz por isso, viu? Bom, gente, vamos, como sempre, eu quero aqui, dizer que pela primeira vez eu acredito que farei um elogio ao governo Lula. Eu vou chamar a política social do governo Lula 3, né? Uma das melhores notícias que eu pude ouvir nesses 9 meses do governo do PT foi que ele pretende recorrer ao STF para reparar um dos maiores erros que o Congresso Nacional, juntamente com Jair Bolsonaro, cometeu, que foi mexer, na estrutura do pagamento dos precatórios, o adiamento, o calote que Jair Bolsonaro, com a anuência do super-ministro da Fazenda, desculpa, que até esqueci o nome dele, Paulo Guedes, deu um calote que já passa a quase 200 ou 300 bilhões de reais, E ele simplesmente, para ganhar dinheiro, para sobrar dinheiro no caixa, deu um calote tentando parcelar o que não pode ser parcelado. Mas, infelizmente, o Congresso Nacional, comprado pelo orçamento secreto, que foi uma criação de Jair Bolsonaro, que é o desvio de verbas de recursos públicos para deputados e senadores, para que eles pudessem, então, dar o total apoio ao governo irresponsável do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, o precatório, gente, diz assim lá o artigo 100 da Constituição. O artigo 100 da Constituição diz o seguinte, os pagamentos de dívida devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, a conta dos créditos respectivos, Então, quando o governo federal, o governo estadual, o governo municipal perde uma ação judiciária, ele compra um imposto indevido, que é o que mais acontece no Brasil, A Receita Federal lança a mão de uma interpretação completamente errada, inconstitucional, e cobra o tributo. O contribuinte paga, ou antes de pagar, recorre, ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que é quem tem que dizer o direito, condena o Estado, o município ou a União a devolver aquele dinheiro. E esse dinheiro tem que ser um título que o governo emite, Vai para o presidente do tribunal, então encaminha aos bancos, geralmente Banco do Brasil, Caixa Econômica, para que as pessoas que têm dívidas a receber do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, através de decisão judicial, O precatório, eu sei que esse assunto é um assunto talvez não muito plausível, não chame a atenção. Eu terei uma das mais baixas, talvez, visualizações, por mais que eu capriche no título, Porque a população, a maioria do povo brasileiro, não tomou ainda a responsabilidade, o conhecimento devido de cobrar, dos governantes o cumprimento da lei. Ora, gente, se o governo exige que todo mundo cumpra a lei, por que ele não cumpre? O governo, o prefeito, o governador, o presidente da República são obrigados a cumprir a lei. Aí não, eles inventam subterfúgios, como foi essa emenda constitucional que alterou, que, vamos dizer assim, parcelou obrigatoriamente a dívida. Você imagina lá, o que são precatórios, repito, quando você ganha uma ação na justiça. Por exemplo, suponhamos que você, eu vou trabalhar bem o lado mais visível da calamidade pública, o que é o não pagamento do precatório. Suponhamos que uma pessoa que se aposente com direito ao teto, por exemplo, 7 mil e poucos do INSS, mas o INSS resolve negar a aposentadoria. Nega, não, você não tem direito, mas você vê que tem, recorre à justiça,
a justiça lhe dá ganho de causa, não tem mais recurso, aí o que é que compete ao INSS lhe pagar? Aí vem o governo e diz, não, eu não vou pagar o precatório, vamos parcelar em 10 vezes, em 10 anos, em 20. Isso é irresponsabilidade, isso é desonestidade, isso é falta de política social, como fez Jair Bolsonaro. O que é que ele fez? Eu devo, mas eu não vou pagar, eu vou parcelar em 10 anos e que se vire. As pessoas... Aí você tem um direito, você foi negado o direito, aí você ganha o direito e aí vem o governo e diz, eu também, mas agora eu não te pago, vou te pagar em 10 anos. Isso é um absurdo. Então, eu fico muito feliz, né, de ver que o presidente Lula irá ao STF pedir que o STF encontre uma solução jurídica para que o governo Lula já comece a pagar os precatórios atrasados, o calote dado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro da Fazenda, ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que foi um irresponsável, né, infelizmente, que cometeu muitos erros, mas que a sociedade brasileira não fez na menor... Ninguém lembra mais dos erros de Paulo Guedes, né? Mas felizmente, né, o presidente Lula, porque esse parcelamento gerou um processo que há uma dívida muito grande, porque se acumula uma dívida muito grande, então em 2027 ele inviabiliza o governo, o orçamento público, porque o valor é tanto, né, o governo Lula disse, não, eu tenho que deixar para o meu sucessor, que pode ser o Lula, pode ser qualquer um, né, que ganha a presidência da República em 2026, e tem um problemão nas mãos para resolver em 2027, que é exatamente quando começa o pagamento desse atraso monstruoso, dessa incompetência praticada por Jair Bolsonaro com relação aos títulos públicos, aos precatórios, né? Porque o precatório não tem por que o governo dizer que não deve. Eu não tenho dinheiro. Cara, a prefeitura ela tem que ter todo ano, a prefeitura de Taquaritinga do Norte, a prefeitura de qualquer dos 5.568 ou 5.570 municípios, eles sabem que todo ano tem decisão judicial para pagar. Então o que eles têm que fazer? Prever receita de orçamento. Mas não, eles simplesmente vão tocando, empurrando com a barriga, quando vira um grande problema, aí tem que correr para Brasília, pedir socorro, porque os prefeitos são irresponsáveis. Porque o povo brasileiro não cobra das prefeituras responsabilidade. O erro do Brasil está nas prefeituras. Nós temos que começar a cobrar dos prefeitos, né, para que eles realmente cumpram as leis, que vão para o governador, cobrar do governador o cumprimento da lei, cobrar do presidente da República o cumprimento da lei. Não deixar a lavonter, essa palavra em francês, né, numa quadrilha junina, né, tão famosa nas nossas quadrilhas juninas, né, de que o governo federal faça a irresponsabilidade que Jair Bolsonaro fez. Então, o que é um precatório? Precatório é uma despesa primária, como é um gasto comum. É como você pagar a conta de luz, como você pagar a conta de telefone, como você pagar o combustível para o seu carro. Se você tem o dia a dia, não tem, quando há decisão judicial que não tem mais recurso, esse débito vira uma obrigação, o governo tem que pagar. Não é adiar como o governo Bolsonaro fez, para adiar por 10 anos. Isso é uma irresponsabilidade. Então, eu quero aqui dizer o seguinte, estou muito feliz com a ideia do presidente Lula de pedir ao STF para que recomece a resolver esse grande problema, esse grande gargalo, que é a dívida de precatórios, que é uma dívida muito grande. Eu não me preparei para dizer o valor, mas é um valor muito alto, é valor de bilhões de reais, que o governo federal deve, e é direito que o cidadão comum, muita gente está doente, precisando de ter uma vida digna, no fim da vida, e está lá, não tem o direito, porque o governo federal se acovardou, foi desonesto que não cumpriu a sentença. Uma pessoa humilde ganhou uma ação judicial, está lá 10, 20, 30 anos, já demora a decisão judicial, né? Uma decisão judicial leva 10 anos para ser resolvida. Começa na comarca do seu município, vai para o Tribunal do Estado, depois vai para o TRF, vai para o STJ e até para o STF, que é a última instância. Aí quando a pessoa ganha, aí vem o governo e diz, não, tá bom, eu devo, mas não vou pagar, eu vou levar 10 anos, vou parcelar em 10 anos. Isso é desonestidade. Quer dizer, aí fizeram isso, não emenda constitucional, e agora o presidente Lula está querendo resolver, né, pedindo autorização ao STF para que consiga fazer esse pagamento em dia, fazer esse pagamento ao povo. Isso é uma
é uma honestidade, demonstra uma pessoa que tem boa fé. Isso é um governo de boa fé, é o país, né? É usando o Brasil a favor do povo. Isso é verdadeira política de Estado, isso é verdadeira política social do governo Lula. Então, eu sou oposição ao Lula, como todo mundo já falei muitas vezes que eu critico o presidente Lula, como critico Jair Bolsonaro, como critico qualquer um outro. Desrespeitou a Constituição, eu estou gritando. Mas realmente eu tenho que tirar o chapéu para o presidente Lula, que está fazendo essa política social, que é tentar resolver, né, amenizar o sofrimento do povo brasileiro, que tem títulos judiciais para receber, da União, do Estado, dos municípios. Espero que um dia, né, eu veja esse problema resolvido, que os municípios, que os estados e a União realmente cumpra com seus deveres, que é pagar, se tem débito, pague. É direito do povo, né, da pessoa que ganhou uma ação, e ter o seu direito reparado. E que adianta um juiz decidir que eu tenho direito se o Estado não me paga? Né? Isso não é Estado. O Estado democrático de direito é quando você tem direito e esse direito você usufrui. Esse direito você pode cobrar. Né? Agora, o Estado diz, você tem direito, mas o governo não me paga. Como fez o Bolsonaro. Deu um calote em milhões de pessoas, em bilhões de reais, um caloteiro, porque foi um governo desastrado, não tinha caixa para fazer a compra de votos que ele fez, tirando do ICMS dos combustíveis, enfim, comprando taxista, comprando pessoal que trabalha na Uber, dando 2, 3 mil por mês para que eles votassem nele, para que ele fosse reeleito. Isso foi uma desonestidade e graças a Deus o presidente Lula está tentando reparar quando está pedindo, segundo notícias, né, que ele vai recorrer ao STF, pedindo para que o STF encontre uma solução jurídica para que ele possa recomeçar a pagar as dívidas do povo brasileiro. Olha, muito obrigado e até a próxima.